Olá pessoal, tudo bem com vocês? Em outro dia eu lhes contei que o PL 412, que trata da criação do mercado regulado brasileiro de carbono, foi aprovado pelo Senado há alguns dias atrás. Mas e daí? Você que quer atuar nesse mercado precisa saber mais. Muito mais, não é verdade? Neste vídeo eu vou aprofundar algumas questões importantes sobre esse projeto de lei. Hoje vou falar mais detalhadamente sobre o capítulo 1, que trata das disposições preliminares. E assim vamos avançando para que você possa aprender, tudo sobre essa nova lei e também essa oportunidade que se abre aí em grande escala para nós atuarmos aqui no Brasil com o mercado de carbono. Eu sou Carlos Sanqueta, especialista em créditos de carbono, membro do IPCC, do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, com atuação nas conferências da ONU sobre mudanças climáticas. E por falar em ONU, daqui uns dias estarei lá em Dubai para acompanhar de perto os avanços sobre carbono e de lá pretendo lhes enviar algumas notícias quentinhas. Eu sempre destaco aqui que aqui no meu perfil eu te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono começando do zero. Esse é o meu propósito, esse é o meu objetivo. Trazer essas informações para que você possa aproveitar na sua vida profissional. Neste vídeo eu vou te contar com detalhes sobre o capítulo 1 do projeto de lei 412. Em outros vídeos que estou preparando para você, irei tratar de outros capítulos e assim vamos avançando. Então aproveite esses conhecimentos e também o use para a sua vida profissional. São coisas práticas. De teoria nós já estamos cheios, não é verdade? Então vamos focar aqui nas questões muito práticas. Esse capítulo em particular das disposições preliminares tem 2 artigos, 4 parágrafos e 27 incisos. Vamos ver agora, atente-se aí. Artigo 1º. Esta lei institui o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões de Gases de Efeito Estufa, o SBCE, e dá outras providências. Então está muito claro. Fica criado o SBCE. O primeiro parágrafo diz que esta lei se aplica às atividades, às fontes, às instalações localizadas em território nacional, portanto aqui no Brasil, que emitam ou possam emitir gases de efeito estufa, sob responsabilidade de operadores, pessoas físicas e ou jurídicas, observado o previsto nos parágrafos seguintes. Então, fontes, instalações que estão aqui no Brasil por pessoas físicas, operadas por pessoas físicas ou jurídicas. Segundo parágrafo diz: para fins desta lei não se consideram atividades, fontes ou instalações reguladas, não submetendo a obrigações impostas do SBCE, a produção primária agropecuária. Nós já discutimos sobre isso aqui, então fica de fora a produção primária agropecuária, bem como bens, benfeitorias e infraestrutura no interior de imóveis rurais a ela diretamente associadas. Terceiro parágrafo, para imposição de obrigações no âmbito do SBCE, não serão consideradas emissões indiretas decorrentes da produção de insumos, adubos, fertilizantes, outros insumos agrícolas, etc., ou matérias-primas agropecuárias. Portanto, fica de fora. Quarto parágrafo, as emissões líquidas ocorridas em áreas rurais, pertencentes ou controladas pelo operador da atividade, isso é muito importante, fonte ou instalação regulada, as quais estejam integradas aos seus processos de produção, serão contabilizadas. Isso, serão contabilizadas, é muito importante. Na produção agropecuária, então, diretamente lá na produção primária, não vão ser contabilizadas e nem controladas, mas quem tem, está sujeito a esse controle, ou seja, as agroindústrias, sim terão que contabilizar os seus processos de produção, com certeza nas áreas rurais, em sua conciliação periódica para fins de cumprimento das obrigações impostas pelo SBCE, conforme o regulamento ditado pelo Poder Executivo. Portanto, tem que tomar muito cuidado. Muita gente diz aí, as áreas rurais, para ficar de fora, tal, etc. Mas atente-se para esse parágrafo, atente-se muito bem para o que diz esse parágrafo. Quinto parágrafo, eventuais remoções, principalmente as florestais, nas propriedades rurais, que excedam emissões não serão automaticamente convertidas em certificados de redução ou remoção verificada de emissões, os créditos de carbono. Portanto, não serão automaticamente, será necessário ter um processo, diz aqui, devendo submeter-se ao processo de registro no SBCE, Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. Ok? Artigo 2º. Para os efeitos desta lei, então, entende-se por atividade, qualquer ação, processo, transformação, operação que emita ou possa emitir os GS, gases de efeito estufa. Cancelamento, anulação da cota brasileira de emissões ou de certificados de redução ou remoção verificada de emissões detida por operador para fins de comprovação dos compromissos ambientais definidos no âmbito do SBCE. Então tem aqui atividade, já ficou claro, qualquer atividade que emita gás de efeito estufa,
né, no âmbito dessa lei, e cancelamento é a anulação, ou seja, o uso, né, final dessa cota brasileira de emissões ou certificado de redução ou remoção. Okay? Então tem dois ativos aí importantes, a cota brasileira e o certificado. Nós já vamos ver mais sobre isso. Terceiro, certificado de redução ou remoção verificada de emissões, isso é bem importante. Ativo fungível, digamos assim, é parecido com o dinheiro, né? Pode ser usado aí para vários fins, né? Fungível, bem importante. Transacionável, pode ser comercializado. Representativo da efetiva redução de emissões ou remoção de gás de efeito estufa de 1 tonelada de CO2 equivalente, seguindo a metodologia credenciada, diz aqui, metodologia credenciada e com registro efetuado no âmbito do SBCE, nos termos de ato específico do órgão gestor do SBCE. Portanto, muito importante entender o que é esse certificado. É um ativo fungível e transacionável, relacionado à redução ou remoção de CO2 e gás de efeito estufa. Conciliação periódica, o inciso 4 aqui, conciliação periódica de obrigações. Verificação do cumprimento dos compromissos definidos ambientais, né, definidos por operador do Plano Nacional de Alocação. Então vai ter um Plano Nacional de Alocação que os operadores, aí, os agentes, né, vão ter que se submeter por meio da titularidade de ativos integrantes do SBCE em quantidade igual às emissões líquidas, claro, de gás de efeito estufa incorridas. Inciso 5, cota brasileira de emissões. Agora sim, definida aqui, né, a cota brasileira de emissões. Vou até pegar aqui uma aguinha para dar uma respirada, né? CBE, cota brasileira de emissões. Ativo fungível, transacionável, representativo do direito de emissão de 1 tonelada de CO2, carbono, né, diz aqui dióxido de carbono, equivalente ou outorgada por órgão gestor do SBCE. Então vai ter um órgão gestor também, de forma gratuita ou onerosa para as instalações ou fontes reguladas. Então esse é um tipo de crédito de carbono, digamos assim, né? É uma cota, né, relacionada a emissões e remoções. Crédito de carbono, ativo transacionável, ativo de efetiva redução de emissões ou remoção de 1 tonelada de dióxido de carbono equivalente, obtido a partir de projetos ou programas de redução, né, ou remoção de gás de efeito estufa realizados por entidade pública ou privada, tá? Submetidos, então fica a entidade pública também, né? Submetidos a metodologias nacionais ou internacionais que adotem critérios e regras para mensuração, relato e verificação, chamado MRV, de emissões externos ao SBCE. Então serão aceitáveis também esses créditos, segundo aqui a lei. Esse é o inciso 6º. Inciso 7º, dupla contagem, utilização da mesma CBE ou crédito, né, certificado de redução ou remoção verificada de emissões para fins de cumprimento de mais um compromisso de mitigação. Não pode ter dupla contagem, evidentemente. Emissões, liberação antrópica de gás de efeito estufa e seus precursores na atmosfera, numa área específica, num período determinado. Emissões líquidas é o saldo das emissões brutas por fontes extraídas, né, das remoções por sumidouros de carbono, que são as florestas, né, e outros sumidouros, o solo, por exemplo. Fonte é o inciso 10º. Ativo, móvel ou estacionário, né, de propriedade direta ou cedido por meio de instrumento jurídico ao operador cuja operação libere gases de efeito estufa, aerossol ou um precursor de gases de efeito estufa. Uma fonte de emissão. Gases de efeito estufa são aqueles, né, não envolera, que são os gases, né, os compostos gasosos naturais ou antrópicos, CO2, CH4, N2O, né, SF6, HFCs, PFCs, né, ou outros que venham aí ser incluídos nessa lista pela Convenção Quadro e também pelo Decreto 2652, ok? Então, isso aí fica entendido já no inciso 11º, que são gases de efeito estufa. Instalação, qualquer propriedade física ou área onde se localiza uma ou mais fontes estacionárias associadas a alguma atividade emissora de GS, gás de efeito estufa. Limite máximo de emissões. Diz que é o limite quantitativo expresso em toneladas de CO2 equivalente, né, definido por um período de compromisso aplicável ao SBCE como um todo e que contribua para o cumprimento de objetivos de redução ou remoção de gases de efeito estufa definidos na Política Nacional de Mudança do Clima, a Lei 12.187. Depois, o 14, mecanismos de estabilização de preços. É um mecanismo pelo qual o órgão gestor do SBCE intervém no mercado de negociação de ativos integrantes do SBCE, carbono, né, de modo a reduzir a volatilidade de seus preços. Então, tem essa previsão também. Depois, o 15º, mensuração, relato e verificação, o tal do MRV, que nós sempre falamos aqui, né, conjunto de diretrizes e regras utilizado no âmbito do SBCE para mensurar, relatar e verificar de forma padronizada as emissões por fontes ou remoções por sumidouros. As emissões são por fontes, as remoções são por sumidouros, por exemplo, florestas, bem como as reduções ou remoções de gases de efeito estufa decorrentes da implementação
de atividades, programas ou projetos, ok? Então esse é o 15º inciso do artigo 2º da nossa lei. 16º, o mercado voluntário define aqui ambiente caracterizado por transações de crédito de carbono ou de ativos integrantes do SBCE voluntariamente estabelecido entre as partes para fins de compensação voluntária de emissões de gases de efeito estufa e que não geram ajustes correspondentes da contabilidade nacional de emissões. Então é algo voluntário. Isso está previsto também, foi importante ter na lei essa previsão. Metodologias, 17º, né? Conjunto de diretrizes e regras que define critérios e orientações para mensuração, relato e verificação de emissões de atividades, projetos e programas de redução ou remoção de emissões de gases de efeito estufa por fontes não cobertas pelo SBCE. Então são consideradas aqui as fontes não cobertas pelo SBCE. Essas metodologias, né? É bem importante. 18º, operador. O que é? É um agente regulado no SBCE, pessoa física ou jurídica brasileira ou constituída de acordo com as leis do país, brasileiro, né? Detentora direta por meio de algum instrumento jurídico de instalação fonte associada a alguma atividade emissora de gases de efeito estufa. Bem importante também, operador. Depois, período de compromisso, o 19. Período estabelecido no Plano Nacional de Locação para cumprimento de metas de redução de emissões de gases de efeito estufa definidos de acordo com o teto máximo das emissões. Então vai ter um teto por setor e vai ter um período de compromisso estabelecido nesse Plano Nacional de Locação. Isso é fundamental entender. Plano de monitoramento, documento elaborado pelo operador, então que vai, né, fazer o seu inventário e depois sua proposição de redução e compensação de emissões, deverá conter o detalhamento da forma de implementação da sua sistemática de mensuração, relato e verificação das emissões de gases de efeito estufa. Esse é o 20. Tá? 21. Redução de emissões de gases de efeito estufa. Diminuição mensurável da quantidade de GES lançados na atmosfera por atividades em determinado período de tempo em relação ao nível de referência. Então tem que ter um nível de referência. A tal da linha de base que eu sempre falo aqui, por meio de intervenções voltadas à eficiência energética, energias renováveis, sistemas agrícolas e pecuários mais eficientes, mobilidade sustentável, reciclagem, entre outros. Então, esse entre outros aqui dá margem a uma série de outras possibilidades. Esse é o 21. 22. Redução de emissões no âmbito do RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal e também conservação dos estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento dos estoques de carbono florestal. Trata-se aqui de incentivos financeiros na forma de pagamento por resultados, incluindo abordagens de mercado e não mercado, voltados a recompensar atividades e programas de redução de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação florestal, incluindo a conservação e aumento dos estoques de carbono e o manejo sustentável das florestas, regulamentados no âmbito nacional pelo CONARED, Comissão Nacional para o RED, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, RED+. 23. Remoção de gases de efeito estufa. Absorção ou sequestro de gases de efeito estufa da atmosfera por meio da recuperação da vegetação nativa, restauração ecológica, reflorestamento, incremento de estoques de carbono em solos agrícolas, veja só, e pastagens, ou outras tecnologias de captura direta ou armazenamento de gases de efeito estufa, dentre outras atividades e tecnologias conforme metodologias aplicáveis. Remoção. Muito importante se ater a esse conceito, né? Muito claro, muito bem colocado aqui no projeto de lei e que nós devemos nos atentar. Reversão de remoções. Liberação na atmosfera de gases de efeito estufa previamente removidos ou capturados, anulando o efeito benéfico da remoção. É quando você tem uma remoção e depois você tem uma queima ou um corte ou algum tipo de emissão associada a uma remoção. Tem que tomar cuidado para não ter a reversão, ok? Tonelada de CO2 equivalente, só para explicar aqui, não precisa nem retomar, esse aqui é o 25º, né, que é CO2 equivalente, né, o potencial de aquecimento global do CO2 é 1, né, então isso já é medido lá pelo IPCC, o painel intergovernamental, todo mundo sabe o que é CO2. Depois, 26º, transferência internacional de resultados de mitigação. Isso é previsto lá no Acordo de Paris, né, e diz aqui nessa lei que é a transferência da cota brasileira de emissões ou certificado de redução ou remoção verificada de emissões gerada em território brasileiro para fins de cumprimento do Acordo de Paris e da Convenção Quadro, conforme o decreto 9073 de junho de 2017 e outros propósitos internacionais
conforme definições estabelecidas nas decisões do artigo 6º do Acordo de Paris, sujeito à autorização formal e expressa do órgão competente designado pelo Estado brasileiro perante a Convenção Quadro e sujeito a ajuste correspondente. E o 27º, vazamento de emissões, aumento de emissões de GES, em uma localidade como consequência do alcance de resultados de redução de redução de emissões de gás em outra localidade. Conceitos e definições importantíssimos para nós. No próximo vídeo eu vou avançar nos demais capítulos, ok? Aí detalhando tudo sobre esse projeto de lei 412. Nós queremos avançar, detalhar, entender e utilizar todos esses conceitos na prática. Gostou do vídeo? Então deixe aqui o seu like e compartilhe com seus colegas. E não se esqueça que aqui no meu perfil te ensino a atuar no mercado bilionário de crédito de carbono, começando do zero. Grande abraço!